Em silêncio, vemos as colinas atrás do porto de Gênova sumirem, enquanto o Mistralis, com seu casco branco, navega mar adentro. Pensamos nos milhares de navios que fizeram essa travessia ao longo dos séculos, descarregando ouro e especiarias, quando a gloriosa cidade medieval controlava as rotas marítimas no Mediterrâneo Oriental. Refazendo a rota de uma era passada, paramos em Nápoles e depois seguimos para Santorini, no arquipélago das Cíclades. Seguindo para leste, passamos por Chipre, depois Tartus, na Síria, e então chegamos a Beirute, no Líbano, porta do Mediterrâneo Oriental. A navegação noturna nos leva à Baía de Nápoles, porto abrigado à sombra do Vesúvio. Ao longo dos séculos, normandos, franceses e espanhóis esculpiram a história de Nápoles e influenciaram as grandes cidades costeiras do Mediterrâneo. Nápoles, capital do sul da Itália, é um porto comercial e turístico ativo. Muitos navios partem para Ischia, ou especialmente para Capri. Chamada Neápolis, ou Cidade Nova, só se tornou historicamente relevante em 79 d.C., 800 anos após sua fundação grega. Porém, em 79 d.C., o Vesúvio teve uma erupção catastrófica, soterrando Herculano e Pompeia sob cinzas e escória. Sua riqueza arqueológica, bela baía e a elegância da cidade antiga fizeram de Nápoles um porto de escala principal para cruzeiros. Passamos de controles que exigiam um pouco mais de força para estes aqui, que são menores. Controles eletrônicos, mas que mesmo assim desenvolvem uma potência enorme. A gente se acostuma, é um pouco como a direção hidráulica de um carro, é a mesma coisa. Mesmo com tanta tecnologia, a tensão na ponte. É sempre um momento de certa tensão, pois a embarcação não pode ser parada com o uso de freios. Ele pesa 22.000 toneladas, então tem muita inércia. Temos que nos concentrar muito no que estamos fazendo e observar o que está acontecendo para conseguirmos pará-lo no tempo necessário. Decidimos dedicar algumas horas de nossa escala napolitana para explorar a fascinante área de Scapanápoli. Seu nome vem de uma estrada romana que cortava a cidade, dividindo-a em duas. Ainda há vestígios de sua antiga base. As antigas casas patrícias deram lugar a edifícios barrocos, cujas fachadas ostentam duas cores emblemáticas de Nápoles: o vermelho, da lava do Vesúvio, e o amarelo, do sol. A vida na rua, rica em teatralidade, é uma peça perpétua que narra a história da cidade. Para compreender a alma do povo napolitano, é essencial mergulhar profundamente na rica e complexa história da própria cidade de Nápoles. Desde sempre, a cidade possuiu uma posição estratégica no Mediterrâneo. Nápoles foi bastante influenciada por uma infinidade de culturas, como os antigos, os egípcios, os gregos e até mesmo os africanos. E ao virar capital, absorveu parte da cultura europeia. Nápoles conseguiu aproveitar o melhor destas influências e, por sua vez, os napolitanos, com a sua vivacidade inata, souberam extrair uma certa forma de astúcia e perspicácia da rica mistura cultural que os rodeia. Roupas secando nas janelas, apesar das condições insalubres. Os napolitanos levam uma vida simples, mantendo sua herança animada e colorida.
Esta é a massa napolitana. É. Tem o esparguete? Ah, já não há, mas tem o canteles. É a verdadeira massa napolitana. E também a mussarela. Mussarela feita exclusivamente com leite de búfala e inspecionada. A pizza, embaixadora global da culinária italiana mundialmente famosa, nasceu em Nápoles. Mas a pizza comprada nesta viela napolitana não se assemelha à comum. A pizza ocupa um lugar especial na história napolitana. O branco do queijo, o verde do manjericão e o vermelho dos tomates simbolizam a bandeira italiana. Esta pizza frita esteve num filme de 50, com Sophia Loren e Vittorio De Sica, O Ouro de Nápoles. Nos difíceis dias pós-guerra, comprava-se pizza e só se pagava 8 dias depois. Por isso, chamam-nas, às vezes, de pizzas de 8 dias. Nápoles tem 238 igrejas de vários tamanhos, da catedral às pequenas capelas barrocas em Scapa Napoli. A devoção religiosa é uma característica napolitana. As celebrações de fim de ano aproximam-se e a Via San Gregório está repleta de compradores das famosas estatuetas napolitanas. Alguns, como os de Ferrino, são obras de arte. A Via San Gregório Armeno é o lugar para encontrar as estatuetas ornamentais napolitanas. Escritores famosos do século XVIII viveram nesta rua. Um deles, San Martino, criou a primeira destas estatuetas no reinado da Rainha Marta e do rei Francisco de Bourbon. É a melhor escola de estatuetas ornamentais napolitanas. A tradição das estatuetas de terracota data de 1836. E minha família a pratica desde então. Sou a 5ª geração, e cada dia eu trabalho para preservar esta arte. É uma tradição importante para todas as famílias, sejam ricas ou pobres. Eles fazem um presépio em casa, que representa o amor, o calor e a alegria familiar. Devemos deixar a Via San Gregório e regressar ao porto. Nossa escala napolitana finda ao pôr do sol. No convés do Mistral, a Baía de Nápoles desaparece lentamente da nossa vista. A segunda noite a bordo é a noite do comandante. Em seu melhor uniforme, o capitão é apresentado a cada convidado. Uma linda noite para todos, aproveitem bastante. Ok, obrigado, muito obrigado. Muito bem. E bem-vindo, willkommen, benvenuti, capitão François Scheider. Capitão, prefere aqui ou na ponte? Bem, pergunta difícil. Gosto dos dois. Sim, ambos. Isso é ritual? Faz parte do cruzeiro. O capitão dá as boas-vindas.
Ele faz contato direto com eles no início do cruzeiro. É bom. Amanhecer. Após 30 horas, chegamos a Santorini. O navio adentra a caldeira vulcânica submersa, agora cheia de água do mar. Ancoramos aos pés das falésias de Fira, a capital da ilha, com suas casas brancas. Enquanto os passageiros sobem o penhasco, nós vamos para o centro da caldeira. George, nosso guia, é um vulcanólogo e conhece cada rocha e cada pedaço de lava desta região. Há anos, como médico à beira do leito, George examina a caldeira, monitorando o menor sinal de atividade. Digamos que estamos no centro do arquipélago de Santorini e estamos em Palea Kameni, a antiga ilha queimada, que fica no centro da depressão criada pela grande erupção minoica. A ilha de Santorini passou por uma mudança drástica há 2.500 anos. Explodindo em seu centro, o vulcão desabou sobre si. O mar invadiu o centro, criando a aparência geográfica atual. Séculos depois, uma erupção criou Palea Kameni. Isto é muito interessante, pois é a terra mais jovem do Mediterrâneo Oriental. Este é o topo de um grande vulcão submarino. Vulcão submarino que se formou após a erupção minoica depois de 1630 a.C., emergindo pela primeira vez acima do nível do mar, neste exato local, em 46, 47 da nossa era. A maior parte da cor é o preto que se pode ver, que é a cor da lava fresca que foi resfriada rapidamente. Por isso contém muito vidro e é exatamente por isso que é preta. Depois pode-se ver uma gama de cores que vai do vermelho ao amarelo. O vermelho, por exemplo, representa o ferro oxidado e o amarelo é a coloração resultante da alteração da rocha. A água e os gases quentes, os magmáticos, alteram a rocha e depositam também um pouco de enxofre e assim temos as cores amarelas. Isso confirmou que Santorini continua a ser um vulcão ativo, então esperamos algum tipo de erupção no futuro próximo. A possibilidade de outra erupção não parece preocupar os investidores. Transformaram as Cíclades em
Amparados por crenças religiosas, os anciãos falam dos eventos de forma simples e fatalista. As outras duas mulheres estavam lá? Sim, as casas eram perto. É mesmo? Minha vizinha estava em casa. Morava em Fira? Não, eu vivia aqui mesmo, no bairro da igreja. Perto da igreja. Minha vizinha disse, você está a dormir? Bem, sim, estou, respondi. Você não sentiu o terremoto? Claro que sim, eu senti. Com todo este barulho, a vizinha chegou. Levantei-me e houve um segundo tremor. Foi quando a igreja desabou. Terremotos, erupções vulcânicas, esses fenômenos naturais sempre estiveram presentes em nossa existência, em toda a história da humanidade. Essas coisas não são humanas, não. São divinas, de verdade. A minha opinião é que a Atlântida era aqui. Este foi o lugar que ajudou Platão a criar este mito, esta lenda de forma vívida. Nós tivemos pode-se considerar que cerca de 80 bilhões de toneladas de rocha foram injetadas no ar e também a destruição da sociedade mais próspera na área do Egeu. Por essa razão, considero Santorini o lugar de Atlântida. Deixando a misteriosa e fascinante ilha de Santorini, seguimos nossa jornada para leste pelo Mediterrâneo. Nosso próximo porto de escala é Chipre. Em andamento, os passageiros agora podem familiarizar-se com as comodidades e instalações a bordo. O Hospital do Mistral está bem equipado para emergências médicas dos 1.500 passageiros e 500 tripulantes. O médico do navio trabalha só e enfrenta casos graves. Por isso, ele deve ser um médico de emergência, treinado para lidar com casos variados e graves. Temos no navio o necessário para pacientes cardíacos que precisem de cuidados intensivos e cirurgia de emergência. A nível médico, o Mistral é excelentemente equipado com o Rolls-Royce das máquinas de diálise. Assim, passageiros com diálise regular podem aproveitar o cruzeiro, o que é muito positivo. Após dias no mar, passageiros entram no ritmo de cruzeiro. Diariamente, entusiastas de arte e história marítima veem Jean-Pierre Aymon pintar paisagens em aquarela. Eu fico sempre maravilhado. Todos nós, de alguma forma, temos aquele receio ou até mesmo pavor da página em branco. Acontece sempre com todos nós. E então, subitamente, ela ganha vida e ficamos todos contentes.
Nós criamos. Acho-o incrivelmente otimista. Quer que pessoas sem experiência criativa façam algo criativo. Dedicar 1 hora a uma única coisa já é um prazer. Mesmo sem sucesso, não importa. Trocar algum dinheiro, perguntar à tripulação o que esperar no porto de escala de amanhã. Navegamos 370 milhas desde Santorini e Limassol, na ilha de Chipre, já está à vista. Esta escala em Chipre dá a Jean-Pierre outra perspectiva do Mistral, uma experiência gratificante para o artista. Quando você ama portos como eu, os portos da Holanda, em qualquer lugar do mundo, algo mágico acontece. Você fica fisgado. É preciso ser muito ruim para fazer um mau trabalho. Zoe, da tripulação e natural de Limassol, aproveitará esta escala para passar o dia com a família, que não vê há meses. Segundo a mitologia, na aurora dos tempos, foi aqui, numa das praias mais belas da ilha, que a deusa do amor, Afrodite, desceu do Monte Olimpo e fundou Chipre. E apesar de milhares de anos de ocupação sucessiva por grandes civilizações do Mediterrâneo Oriental, Chipre ainda hoje permanece a ilha de Afrodite. Em 58 a.C., os romanos conquistaram a ilha e construíram Pafos. Escavações recentes em casas romanas revelaram requintados pisos de mosaico feitos com a técnica da época. Escravos coletavam pedras de cores vivas das praias. Essas tecelas eram separadas e classificadas. Com cerca de 1 centímetro cúbico, às vezes eram revestidas com vidro fundido colorido para produzir os padrões desejados. Do centro do piso, o mestre mosaicista criava ou adaptava um desenho. Ele copiou uma figura de obras-primas antigas, cristianizando-a. A Idade Média, como a Antiguidade, marcou Chipre. Em 1191, Ricardo Coração de Leão conquistou Chipre quase por acaso, na Terceira Cruzada. A masmorra da residência do comandante em Colosse era a sede dos Hospitalários de São João. O Império Otomano dominou a ilha de 1571 a meados de 1800. Mas os cipriotas sempre foram leais à Grécia. Chipre proclamou independência em 1959, mas foi invadido pela Turquia em 1974. Apesar da invasão, os residentes de Hieroskipos ignoram a influência turca no dia a dia. Mulheres não vão aos cafés tradicionais, mas há outros onde costumam ir. Para fazer uma xícara de café cipriota típica, primeiro pego o açúcar, um elemento fundamental para a base, considerando que a doçura é essencial para a receita tradicional e seu sabor característico. Depois do café e água quente. Eu coloco na areia quente e quando sobe ele espuma. E eu o sirvo na xícara de forma bem lenta. Isso é um café cipriota. Stella serve café cipriota, enquanto Evdóquia, do outro lado da rua, faz um doce de Hieroskipos, a delícia turca. O doce turco é feito com açúcar de milho.
Sabores e amêndoas são adicionados ao fim. Coloca-se num recipiente por um dia. No dia seguinte, você corta assim. Eu realmente não tenho ideia de quem inventou essa maravilha, a delícia turca, mas aqui em Chipre, na cidade de Pafos, o avô do meu marido costumava fazer. Ele usava a receita secreta das ilhas gregas, a de Siros. Eu não escolhi o nome Afrodite para a minha loja. Hieroskipos significa Jardim Secreto de Afrodite, e o nome simplesmente surgiu. É quase pôr do sol quando chegamos em Homodos, a 900 pés, no coração da região vinícola. A maioria dos cipriotas é da Igreja Ortodoxa grega. Nas aldeias, a vida gira em torno da igreja. Após o sacrifício cerimonial, Padre Constantino narra a história das santas relíquias expostas em sua igreja. Esta igreja, que remonta ao terceiro século, costumava ser um mosteiro. Quando Santa Helena chegou a Chipre, ela deixou um pedaço da Santa Cruz na igreja de um mosteiro localizado em Stavrovores. Ela confiou aos monges do mosteiro de Ormiros a corda que amarrou Jesus à cruz. Este pedaço de corda é o único preservado. Em 1054, um cisma nas igrejas opôs o Papa ao Patriarca de Constantinopla, levando à separação da Igreja Católica Romana. A religião ortodoxa desenvolveu uma liturgia com velas, hinos e sinais da cruz. Mas o que mais fascina um leigo ao assistir pela primeira vez a um serviço ortodoxo é a enigmática iconóstase, uma parede ou biombo ornada com ícones que demarca a nave do coro e oculta o sacerdote da visão dos fiéis. E o Espírito Santo que procede dele, que a sombra da sombra dele seja o nosso Senhor do destino. Ó Deus, abençoa os nossos santos padres. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, tem piedade de nós e salva-nos agora e para todo o sempre. Amém. Agora, longe da santa atmosfera da igreja de Homodos, preparamo-nos para outro ritual, secular, que se repete devotamente todas as noites, à mesma hora, na cozinha do Mistral, a preparação de 1001 deliciosos pratos para centenas de fiéis que se reúnem expectantes na sala de jantar.
Magnetizados pela vista, dos convéses do Mistral, vimos as luzes das casas de Chipre sumindo ao longe. Ao fim da noite, estamos em Tartus, um antigo entreposto fenício e a segunda maior cidade portuária da Síria, nossa porta para o Oriente. A Síria é terra de estepes e montanhas, e embora grande, sua costa mediterrânea tem apenas 110 milhas. Tortos, como a cidade era chamada na Idade Média, abrigava o maior castelo templário. Foi o porto principal dos Estados Francos, rota para a Terra Santa. Durante as cruzadas, inúmeros navios com peregrinos cristãos desembarcaram em Tortos. Graças aos seus vastos recursos petrolíferos, a Síria tornou-se um estado secular, onde a maioria islâmica tolera a comunidade cristã. A educação é prioridade no país, é igual para ambos os sexos e crucial ao desenvolvimento social. Nos anos 50, muitos migraram do campo para cidades maiores. Assim, Tartus e outras cidades sírias costeiras tiveram um boom populacional. Hoje, os residentes reconstroem o bairro medieval, erguido entre 1188 e 1291. Cenas do dia a dia podem ser vistas nas muralhas da cidadela, cheias de alegria e com a lendária despreocupação do Oriente Médio. A 40 quilômetros de Tartus, o Craque dos Cavaleiros coroa um dos picos da montanha Alauíta. Este notável castelo tem desafiado o tempo por quase 900 anos. Com vista para o Vale do Bekaa, ele domina o território por quilômetros. Este local foi palco das batalhas de Ramsés II contra os hititas. Após Jerusalém, em 1099, a maioria dos cruzados regressou à Europa. Disse que Godofredo de Bulhão ficou com apenas 300 soldados para defender a Terra Santa. Assim, cidadelas surgiram. O Craque dos Cavaleiros é das mais poderosas estruturas de pedra já erguidas. Abrigava uma guarnição de 2.000 homens, incluindo soldados francos, armênios, muçulmanos e cristãos. Nos anos 30, sob mandato francês na Síria, a França seduziu-se por este majestoso castelo, símbolo ocidental no Oriente. Os franceses compraram e restauraram o castelo, relegando os habitantes à aldeia abaixo. À noite voltamos para Tartus. Embora mulheres não sejam excluídas, o centro social, o café, é reservado a homens. Lá, pessoas de todas as idades jogam cartas, gamão,
fumam narguilé ou ouvem música. Os prazeres do Oriente Médio abundam. Aromas de tabaco, mel e maçã permeiam o ar. A lei islâmica proíbe o álcool. O chá de menta e café com cardamomo são as bebidas habituais. Ainda tontos pela sensação inebriante do café Tartus, voltamos aos aposentos tranquilos do Mistral, navegando pacificamente pela noite rumo ao próximo e último porto, Beirute. Eu vejo a lua sobre mim e você, brilhando na escuridão. E então eu penso para mim mesmo: que mundo maravilhoso este é, penso comigo mesmo. Eu vejo céus de azul anil e nuvens de um branco puro, o dia abençoado e radiante, a noite escura e sagrada, e então eu penso comigo mesmo: que mundo mais maravilhoso este é que estamos vivendo. Ao amanhecer, contornamos o quebra-mar que marca a entrada do porto de Beirute. Agora que o Líbano não é mais um país em turbulência, os turistas e os cruzeiros retornaram. Mas é impossível não pensar na guerra de 15 dias que destruiu totalmente o centro de Beirute. Os primeiros raios de sol beijam a cidade ao atracarmos. Beirute, a cidade que não morre, reivindica este título com orgulho. Construída num promontório costeiro, Beirute remonta a 2000 a.C. Vestígios da cidade antiga, perto das rochas, símbolo de Beirute. É do alto dessas rochas que amantes traídos costumavam se atirar, em desespero, buscando o fim de sua dor. A fim de ter uma boa sensação da cidade, nós nos dirigimos para a rua Hamra, o principal distrito comercial de Beirute. A atmosfera vibrante da rua Hamra, que liga o centro à via costeira, lembra a vida em Beirute pré-guerra. No coração de um país multiconfessional próspero dos anos 60 e 70, a Suíça do Oriente Próximo, Beirute unia negócios e comunidades francófonas. Embora essa história escape à geração jovem, eles ainda se sentem ligados a ela. As pessoas nos contam sobre Beirute como era: o souk, o Rivoli, o grande teatro, a ópera famosa aqui atrás. Nos contam coisas jamais conhecidas. Sentimos algo, mas tudo está estático. Então as revivemos por meio de fotos e palavras. Tentamos explicá-las. Os jovens estão tentando mergulhar no passado para encontrar uma certa identidade para que possam seguir para o futuro. Não é fácil esquecer a guerra. As cicatrizes demoram a curar. É importante voltar um pouco ao passado para tentar superar as ramificações da guerra. E leva tempo, pois é difícil apagar da memória.
Não consigo deixar de pensar que as coisas podem explodir de novo. De que maneira, não sei, mas espero que não aconteça. A guerra atingiu cada bairro, mas apenas o centro, o coração da Beirute histórica, onde diferentes facções do leste e do oeste se enfrentaram, foi completamente destruído. Com grande determinação, a cidade foi restaurada ao seu estado original. Mas o que se deu com seus habitantes? Comerciantes de grãos, funileiros, comerciantes de tecidos. Em suma, todas as pessoas vinham para cá, simplesmente todas. Todos nós vínhamos a Beirute. A cidade nos atraía, sua sociedade organizada. Vínhamos para compras. Era a capital, com ampla variedade de coisas e um lugar para encontrar pessoas. A vida em Beirute, sob o domínio francês, era ótima. Muitos libaneses se identificavam com a França, e essa relação mutuamente positiva entre as duas culturas incentivou muito o desenvolvimento. Contudo, o povo queria que as cidades sob domínio francês tivessem um caráter neo-árabe ou neo-marroquino. É evidente que Beirute foi muito bem reconstruída. Eu creio que a obra é única. De Beirute, rumo ao norte, as montanhas. A palavra Líbano se referia à cordilheira. Dominando a costa, o Monte Líbano atinge seu pico a quase 3.000 metros. Além dos picos nevados, um pequeno vale abriga um santuário, onde os últimos cedros do Líbano são protegidos. Há muito tempo, os cedros cobriam todas as montanhas libanesas. Pouco a pouco, as populações que invadiram o Líbano, incluindo os fenícios, as derrubaram. E nossas montanhas ficaram nuas. Restam poucas florestas modestas na Cordilheira Ocidental. Os cedros libaneses, usados no templo do rei Salomão e em sarcófagos de faraós, são agora árvores sagradas. Um cedro atingido por um raio não é cortado. Confia-se ao cinzel do escultor libanês Hudi Rami. No fim, percebemos que seria inútil tentar salvar esta floresta se não a expandíssemos. Então, começamos primeiramente o reflorestamento das áreas desmatadas. E, além disso, iniciamos o cultivo para criar uma segunda floresta de 1 milhão de metros cúbicos em torno da original. A Beirute. Um sinal claro dos tempos é o número de restaurantes da moda na capital, e todos afirmam servir a autêntica culinária libanesa. Os pratos mais populares do meze libanês são tabule, salada fatouche, makebe, yabné, grão de bico com curry e salada de feijão branco no azeite. Há mais de 50 pratos diferentes para um meze. O meze é o prazer de se alimentar, de comer. O prazer do paladar. Você prova e aprecia a comida com calma. A variedade dos pratos faz toda a diferença. A apresentação também é linda.
São tantos pratos saborosos, um deleite para os olhos e a boca. A poucos quilômetros da costa, entramos nas montanhas Shouf, terra dos drusos. Embora muçulmanos, os drusos não seguem o Alcorão, mas as cartas de sabedoria do califa Al-Hakim, falecido no Cairo em 1021. Vestindo o turbante branco tradicional, túnicas e capas pretas e exibindo bigodes, os drusos são cerca de 7% da população libanesa. No século XVI, Deir el-Kamar era a residência dos emires que governavam o Líbano. Mais acima, nas montanhas Shuf, encontra-se o tesouro Beit ed-Din. Desde a Idade Média, o Líbano é governado por emires. No início do século XIX, Emir Bashir II deixou Deir el-Kamar para edificar seu palácio em Beit ed-Din. Este castelo é um exemplo autêntico da arquitetura oriental, mesmo confiado a arquitetos italianos. O emir viveu no palácio até 1840, exilado pelos otomanos. O palácio de Beit ed-Din, com seus jardins, virou residência de verão dos presidentes libaneses. Ao norte, descobrimos a vasta planície de Bekaa, que se estende aos pés das montanhas libanesas. Baalbek, na estrada para Damasco, é hoje um centro comercial. No passado, era a rota de caravanas obrigatória que ligava o Eufrates à costa do Mediterrâneo. Mas Baalbek é um sítio arqueológico. Seus achados atestam um culto religioso que unia tradições orientais às romanas desde as primeiras eras. Em 636, virou fortaleza árabe. Em 1260, mamelucos a saquearam, mas Baalbek sempre atraiu visitantes. Prospecção e restauração só começaram em 1890. No final do século I a.C., sob o reinado de Augusto, iniciou-se a construção de um grande templo dedicado a Júpiter, no local de um santuário mais antigo. As 6 colunas do peristilo revelam a escala do edifício. O Templo de Baco, do século II, está bem preservado. Reservado aos iniciados, este templo dedicava-se à vegetação, vinho e certas drogas. Fiéis usavam ópio para êxtase, evidenciado pelas papoulas na entrada monumental.
O Hotel Palmira, de frente para o sítio arqueológico, foi por muito tempo o único lugar que recebia os hóspedes que vinham de todo o mundo para admirar os templos de Baalbek. Todos que iam para Baalbek passavam e se hospedavam no hotel, porque o trânsito não era como hoje. Primeiro, chegavam de trem. Levava 9 horas de Beirute a Baalbek. Passageiros passavam 1 ou 2 noites. Rainha da Holanda veio. Vi até o general de Gaulle, que esteve aqui várias vezes. O gerente, um ex-guia, dedicou a vida a conduzir visitantes pelos templos de Baco e Júpiter. Antiquado, mas cheio de charme, o Hotel Palmira atrai turistas que sonham em ficar nos quartos já ocupados por celebridades. De quase todo quarto se vê o templo de Júpiter. É visível de todos os quartos, das varandas, terraços, jardins, de todos os lugares.